E eu e mais, somos 7 irmãos. Lá em casa são 8 comigo, né? 4 homens e 4 mulheres. E todo mundo na roça. Eu sou o homem mais novo, eu sou o caçula dos homens. E eu comecei para a roça, Anderson, com 8 anos. Primeira vez que eu A fui idade do para meu a roça, filho, que está aqui do lado. 8 anos eu comecei a ir. E interessante, viu? A gente ia para a roça com uma responsabilidade de cobrança. O pai da gente não era para ir brincar, não. Você ia para trabalhar. Era botar a mão na massa mesmo. Capinar, plantar, ajudar a brocar, fazer cerca. Tudo isso. Tanto que hoje, quando eu faço audiência na justiça, na previdenciária, eu deito e rolo, porque eu sei toda aquela Já linguagem. conhece, né? Eu conheço de quem esteve ali. Então, quando eu converso com um agricultor, eu sei de fato se ele é agricultor, se ele manja, porque eu vivi aquilo, né? E eu fiquei ali até os 15 anos, até 1995. Eu fiquei lá na zona rural. E não tinha internet, não tinha nem energia elétrica, meu amigo. Olha, internet. Não tinha energia. A energia chegou a energia lá na casa do meu pai em 2011. 2011. E é isso. 2011. Agora, Recente. eu já tinha, eu Agora. tinha, eu já tinha saído há 15 anos de lá. Isso chegou a energia lá em 2011, pra você ter uma ideia. Então, essa infância minha foi toda lá, até os 15, sem ir para a escola, não tinha negócio de colégio, né? Eu tinha aprendido a ler e pronto. Então Nunca quer tinha dizer que estudado até os 15 era aquela leitura de casa. de só saber ler. Nunca tinha estudado física, química, português, matemática, história, não sabia nem o que era, na verdade. E com 18 foi que eu comecei a ir para o colégio pela primeira vez. Por quê? Com 15 eu saí do mato mesmo, como se diz, da casa do meu pai, e fui para a vila, para Timônia, que fica a 9 quilômetros, que é o Entendi. Pitbull chamado. E ali Sim. eu fui ser balconista, eu fui ajudar no comércio, né, os comerciantes. Mas ainda não estudava. Aí com 18 eu fui para a Granja, eu consegui ir para casa, aí uma irmã minha casou e eu fui morar com ela em Granja. Com 18, aí foi quando eu fui para o colégio, eu procurei o colégio. Agora, interessante que eu tinha muita vontade, né? Vontade eu tinha, mas as circunstâncias não permitiam eu estudar na época. Por quê? Porque eu não tinha um parente na cidade, não tinha onde eu Não tinha nem pudesse, onde morar, não assim, tinha onde um lugar morar, para você e os ficar. pais da gente sem condições, né? Então, assim, era ao Deus dará. E você tinha que ter vontade, porque pela educação dos nossos pais, pela cultura, os nossos pais também não tinham essa iniciativa de dizer, meu filho vai estudar. O pai da gente queria a gente, era na roça com ele. Essa é a grande verdade. Porque ele ali estava, ele estava vivendo da roça. E eu tinha aquilo dentro de mim que uma coisa eu sabia, eu queria sair dali. Isso eu queria, né? Quando eu ia para a roça, eu até disse um dia desse, o meu maior sonho era não ir para a roça. Não era ter nada, era só não ir para a roça, porque Anderson é muito ruim. Acredito. Você não queira Eu não saber, passei por isso não, mas deve ser meu ruim. amigo, olhe, o sujeito acordar às 5 da manhã, sem perspectiva, que é o pior, sem perspectiva de sair dali. Uma criança, eu com 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, indo todo Idade bem dia, avançada. indo todo dia, né? Às vezes de manhã e de tarde, às vezes só de manhã. Mas você ia para a roça, meu amigo. Você vive da roça. Imagina, o interiorzão daquele ali, sem água encanada, sem luz, sem energia elétrica, sem televisão, ouvindo só rádio. E você vive da roça, meu amigo. Não tem outra, não. E quando você voltava, tipo, ou você ia de manhã ou de manhã de tarde, ou fosse só de manhã, à tarde você fazia o quê? Lá Ficava em casa, geralmente ia colocar um animal numa capoeira, numa roça, ia cuidar de um gado, ia botar uma água num pote para encher. É complicado, meu amigo. A casa da gente não tinha, óbvio, não preciso nem dizer que não tinha geladeira, né? Porque não existia. sim. São potes, né? Eram 10 potes. Você tinha que encher. E eu tinha essa função de encher aqueles potes todo dia. Os potes Então você aí ia eu no. peguei na casa dos meus Pronto. avós, tinha os potes. A gente ia num rio ali, pegar água para encher aqueles potes. Então, quando à tarde a gente fazia isso, no final de semana fazia isso, e era puxado. Então, naquela época, o meu grande sonho, e eu lembro que eu tinha esse sonho, eu até digo que o maior sonho que eu realizei foi esse, era sair dali. E sair com 15 anos, né? Porque com 15 eu deixei. E como foi que eu deixei de ir para a roça? Pra você ter ideia, eu comecei para o Pitbull, que ficava a 9 quilômetros lá da fazenda do meu pai, do interior,
E eu comecei a ir para ajudar como balconista lá, né? No comerciante, papai tinha um compadre lá, ele disse, pai, se o Gil quiser vir, quiser me ajudar aqui, aí eu ia, eu doido para sair da roça. E na época eu ganhava R$ 30 e um trabalhador era R$ 3 por dia. E eu ganhava 30 por mês. Aí eu comecei a dizer, papai, eu vou pagar um trabalhador para eu não ir mais. Você coloca alguém lá no meu lugar. Eu esperto, né? E de pai, contrate alguém aí para colocar, eu pago R$ 3 e não vou mais para a roça. Pronto. Aí com 18, quando eu cheguei em Granja, eu fui ao Colégio Estadual São José. Fui Aí procurar nesse período, Gil, só que você saiu dos 15 da roça, que ficou e trabalhando, fiquei três, mas, 3 anos. mas você mudou de casa ou ficou voltando para casa do seu pai? Eu ia Ainda e depois. voltava, mas também no final eu já estava morando na casa de um compadre do meu pai, lá no Pitbull, para não ir mais e Entendi, voltar. entendi, Aí, interessante que em 97, isso era 1997, eu tinha 17 anos. Aí, eu tenho uns tios que moram no estado do Goiás, ali no entorno de Brasília. E eu fui lá. Eu com 17 anos, eu tinha uma irmã também que morava lá, eu fui para ver como era, né? Com a ideia de trabalhar, de me empregar por lá. Quando eu cheguei lá, eu vi que a vida deles era um tanto quanto difícil. E veja que interessante, né? Eu não queria aquilo também para mim. Eu disse, não, eu não vou ficar aqui acordando 4 da manhã, pegando um ônibus desse para ir trabalhar em Brasília, voltar para ganhar um salário mínimo. Não. Aí eu percebi ali pela primeira vez que tinha que estudar muito para ter um emprego bom. entendi. Aí eu voltei, com um mês eu voltei para casa, para Granja. Aí eu já estava quase completando 18. E eu lembro que lá em Brasília, ali no plano piloto, eu fui um dia com a minha irmã e eu vi as pessoas engravatadas, eu achava muito bonito. Eu disse, quando eu voltar aqui outra vez, eu quero voltar assim, de gravata. Então, assim, eu tinha uns sonhos, né? Eu sempre sonhei grande. Eu acho também que foi um grande diferencial na minha vida. Eu sempre sonhei grande, eu sempre quis muito. Porque eu Isso, Gil, entendo que é isso já vinha de dentro. de Você dentro. tinha alguma referência? Não, 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 não. É coisa interna. Agradeço a Entendi. Deus todo dia isso. Isso é uma coisa Isso, para agradecer mesmo. isso A gente tem surgiu que de agradecer mim. mesmo. Isso surgiu de mim. Nunca era de eu ver as pessoas, entende? Eu me espelhava naquilo que eu via e eu queria para mim aquilo ali.